Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog O Que Vi do Mundo e hoje eu venho comentar com vocês a segunda parte, não a segunda parte, a continuidade da leitura compartilhada, eu acho que algumas pessoas estão lendo comigo, de O Trato dos Viventes, Formação do Brasil no Atlântico Sul, de Luiz Felipe de Alencastro, esta obra maravilhosa. No primeiro vídeo eu comentei até o final do tópico Experimentos Sul-Atlânticos. E agora eu vou começar de preadores, enfim, o tópico seguinte: preadores, assentistas, governadores e banqueiros. E vou terminar de comentar até o final do capítulo 5, certo? Então, conforme combinado, são umas 90 e poucas páginas por mês, até junho, eu acho, né? Este livro tem, nesta edição, acho que 380 páginas, e dá pensando em 4 meses, dá umas quase 100 páginas por mês, 90 e poucas páginas por mês. Então, este é o segundo vídeo e a gente vai ter, acho que, mais 2 vídeos, né? Um vídeo por mês. E paralelamente a esse, para quem não sabe, eu também estou fazendo essa leitura compartilhada, ou leitura comentada, ou leitura, não sei que nome vocês dão, lendo o Trato dos Viventes, lendo Visão do Paraíso, de Sérgio Buarque de Holanda. Então, nos mesmos moldes, eu também estou lendo Visão do Paraíso, acho que umas 100 páginas por mês, e comento, faço um vídeo por mês também, e acho que até junho, né, sendo que o vídeo vai em julho, até junho vou terminar de ler o outro também, né? Então, 2 leituras paralelas sobre a história do Brasil nos primórdios do Brasil. Então, nos 2 livros, eles contemplam os períodos do século XVI até o século XVIII, mais ou menos, mas mais fortemente século XVI e século XVII, né? Acho que nos 2 casos. Esse aqui vai além, vai século XVIII e XIX. Então, bora lá. Chega de introdução longa, né? Bora lá. Eu vou pontuar, né, são muitas coisas. Este livro eu acho até mais interessante que o outro, embora o outro seja mais famoso por ser do Sérgio Buarque de Holanda. Acho esse livro, Trato dos Viventes, até melhor que o outro, muito mais interessante, exige mais da gente até, porque é riquíssimo, traz muitos elementos, né? E os historiadores adoram este livro porque ele é riquíssimo, né? Historiografia mesmo de primeira qualidade, com muitas fontes. O Luiz Felipe de Alencastro, ele percorreu vários arquivos de Angola, de Portugal, vários outros países luso-falantes da África, de modo geral. Ele pesquisou fontes primárias mesmo, né? Além do Brasil, claro, para fazer toda essa reconstituição, né, de tudo o que aconteceu. Então ele faz citações assim, literais e apresenta uma configuração assim, muito interessante, com perspectivas assim, inéditas, né, até então. A gente sempre teve concepções já passadas e eu acho que em algum sentido equivocado sobre vários aspectos, e ele elucida aqui e demonstra, né, por fonte primária, de onde tirou as suas conclusões, né? Ele evidencia. Então, eu vou pontuar o que eu achei mais interessante nesta passagem aqui, né, desse período, dessa parte que eu falei, até o fim do capítulo 15. Uma das coisas que eu acho que ele já tinha pontuado lá no começo do livro, e eu citei no primeiro vídeo, é que Angola foi o principal fornecedor de homens escravizados para o mundo, principalmente para o Brasil. Por quê? Principalmente para o Brasil? Porque o Brasil foi o maior importador e Angola foi o maior vendedor. Então, assim, é muito fácil a gente concluir que a maioria das pessoas escravizadas que estavam no Brasil vieram de Angola, né? Tinha os jagas lá que faziam os negócios e tudo mais. É claro que não só de Angola. Eu já falei para vocês, eu fiz um post, eu fui recentemente a Angola, visitei Museu da Escravatura e lá tinha alguns dados de exportação e tal. E aí eu transcrevi esses dados no post, eu vou deixar o post aqui embaixo. Então quem quiser saber dados, porque aqui tem dados, né, mas lá fica mais fácil para vocês verem. Eu aconselho dar uma olhadinha lá no post, certo? Então ele retoma essa ideia. Brasil, o maior comprador, e Angola, o maior vendedor, o país que mais vendeu pessoas. Um detalhe interessante, que aí a gente já pode fazer um link com Visão do Paraíso, que lá fala da prata do Peru e tal, né, a busca do paraíso terrestre.
Aqui também tem um momento em que ele cita a busca de prata no Brasil, né, a partir do Peru. Ele chama de peruleiros. Os peruleiros, que eram comerciantes da América Portuguesa, que faziam negócios com a América Hispânica, principalmente, deixa eu ver aqui, com espanhóis do Baixo Peru. Então ele chama de peruleiros. E eles quiseram buscar prata aqui no Brasil, e aí o Alencastro fala que a herança desse período é Copacabana, no Rio de Janeiro, porque eles tinham foco no Rio de Janeiro. E aí tinha o culto da Nossa Senhora de Copacabana, e nossa herança, né, o bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro, é resultado desse empreendimento, dessa empresa nesse momento. E aqui um outro fator bem interessante que ele pontua, ele faz uma interlocução, estabelece um diálogo, inclusive com Gilberto Freire, quando ele trata da questão dos índios cativos. Ele fala que os índios sempre foram cativos, nunca foram considerados escravos. Aí ele apresenta até acepções, mesmo etimológicas, dos dois termos. Cativo não tem a mesma conotação que escravo. E aí a gente sempre aprendeu que os índios eram tidos como preguiçosos, é por isso que não serviam, né? Eu aprendi isso na escola, eu acho que boa parte das pessoas também. E falavam também que os africanos, eles eram mais resignados. Os índios arredios e os africanos resignados. Então preferiram escravizar africanos em vez de escravizar índios, porque os índios eram preguiçosos e eram rebeldes e eles eram canibais e tudo mais. Eu aprendi assim, certo? E aqui ele aponta essa questão. Também, assim como na África tinha africano que escravizava africano, aqui a gente também tem índio que escraviza índio. Por que isso? Eu já ouvi pessoas ficarem assim, abismadas, como o próprio africano escravizando o próprio africano. Uma reflexão como essa só denota um pouco conhecimento nosso sobre outras culturas. Por quê? A gente está falando de etnia, a gente está falando de cor de pele. Então a gente acha que africano é tudo igual, índio é tudo igual, para achar que um não pode escravizar o outro. Se a gente pensar que, por exemplo, sei lá, um francês poderia escravizar um inglês e a gente entenderia porque são culturas diferentes, né, animosidades à parte, é claro, a gente acharia um escândalo, enfim, né, pensando do ponto de vista humanitário. Mas se a gente for pensar do ponto de vista étnico, a gente entende que tem divergências. Quando o que está em questão é a cultura indígena ou a cultura africana, a gente nivela, acho que é uma etnia só dos índios ou uma etnia só dos africanos. Ora, tem diferença de etnia da mesma forma, não é porque são pretos que são todos iguais, não é porque são índios que são todos iguais, não é porque são amarelos que são todos iguais. Não, há diferença étnica, né? Há conflito étnico. Por isso que tem guerra civil nesses países todos, porque a gente conhece muito pouco, a gente tem uma visão eurocêntrica, né? Desenvolver essa visão eurocêntrica na gente mesmo, a gente sendo aqui brasileiro. A gente tende a pensar que europeu tem culturas bem pontuadas e bem divididas, né? Amarelos, pretos, vermelhos, né? Nessa divisão aí que a gente aprende na escola, não. Amarelo é amarelo, é tudo igual, preto é preto, tudo igual, vermelho é vermelho, tudo igual. Isso é ignorância nossa. Então, assim, índio escravizando índio, ok, eram etnias diferentes, ok, assim, né? Modo de dizer. A gente tem que entender que da mesma forma que um europeu pode escravizar outro europeu, porque a gente está falando de etnias diferentes, o índio pode escravizar outro índio, pensando em tribos diferentes, a mesma coisa, africano, outro africano, por conta de etnias diferentes. E aqui o Alencastro pontua toda a questão dos impeditivos que fizeram com que os índios não fossem um bom negócio, né? Nessa questão toda da escravidão. Uma das coisas que ele aponta é que o chefe tribal dos índios, ele tinha um poder que era moral, não era físico. O que já atrapalha engaiolar uma outra pessoa, né, assim dizendo, capturar outra pessoa e mandar embora. Então o poder era mais moral, talvez religioso, não físico, que são bem... Ele aponta também outras questões interessantes que ajuda a gente a pensar. Uma delas é que havia irregularidade no transporte marítimo do norte para o sul. Se a gente pensar que os índios estavam sempre mais ao norte, havia uma dificuldade prática de transporte. Outra questão que no século XVI, acho que 1549, foi proibido o intercâmbio direto entre capitanias,
né, pensando aqui no Brasil. É claro que a gente está falando de uma escravidão aqui interna, índio sendo usado como escravo aqui, índio brasileiro. Então, à primeira vista pode parecer, olha, se tinha pessoas aqui no próprio país, né, que ainda não era Brasil, é América Portuguesa, no próprio país que poderiam trabalhar, que sentido tem esse buscar de outro continente? Não, tem vários empecilhos, né? Ele começa a pontuar. Ele fala que também não existia uma rede mercantil apta a fazer esse trâmite em larga escala. Uma outra questão que ele pontua é que os índios, muitos índios, eu não sei se todas as etnias indígenas, todas as tribos, mas boa parte delas, eles não tinham sangue tipo A, eles só tinham sangue tipo O. Então eles morreram assim em massa, assim, muitos morreram em contato com os portugueses. Por quê? Porque eles não tinham anticorpos, então pegaram muitas doenças. Então, assim, ficou muito mais barato, por conta dessa conjuntura de fatores, ficou muito mais barato importar escravos, homens escravizados da África, do que escravizar índios. Uma outra questão que ele continua, né, eu acho que ele vai até o fim do livro pontuando essa questão, o papel da igreja. A igreja sempre apoiando o tráfico. Eu já falei para vocês que a igreja tinha uma atuação política muito forte, eu já falei, comentei isso no outro vídeo. Eu acho que não é todo mundo que gostou, as pessoas mais religiosas assim podem não ter gostado, não que tenham comentado alguma coisa, mas eu acho que as pessoas se ofendem, mas gente, está escrito aqui, são dados, sabe? E o fato de terem errado, terem se equivocado, não quer dizer que todo o resto estava errado, sabe? Toda a questão da fé, da pregação estava errada. Eles erraram aqui nessa questão, né, da escravidão, como muitos erraram. Teve o Papa que errou também na questão do Holocausto, né? Apoiou o nazismo. Então a gente tem essas coisas acontecendo, mas não é porque um erra que a gente está condenando todos os fiéis, não é nada disso. Mas também não dá para fechar os olhos, né? Para essas questões todas, não dá para ter uma visão alienada. E eu estou pontuando o que está aqui, e ele apresenta dados, tá? E aí, o que ele fala? Que a igreja apoia o tráfico, né? Como já havia falado, e faz discursos, né? Padre Antônio Vieira, que tem uma retórica excelente. Recomendo fortemente os sermões do Padre Antônio Vieira para quem quer estudar retórica e argumentação. Ele faz sermões defendendo a escravidão. Só que eles também defendem a escravidão, não defendem os maus tratos, né, dos escravos em alguma medida. E pelo menos em alguns momentos. Uma questão interessante aqui é a questão da dessocialização do escravo. Então, assim, para quem comercializava, para quem comprava, para quem vendia, era muito interessante que o escravo não tivesse família, que não tivesse muita lembrança, que fosse totalmente dessocializado da sua cultura e de tudo mais. Por quê? Porque ele ficava resignado. Porque a saudade fazia com que eles tentassem fugir, a lembrança de uma vida boa também fazia tentar fugir, enfim. Então, eles tinham todo um processo também de dessocialização, que assim, a descrição disso é arrepiante. Então, era muito comum o senhor, assim que recebia o escravo, já espancar, que é para humilhar, que é para a pessoa já se sentir inferior, que é para ela, muito entre aspas, já ficar no seu lugar. Então assim, nossa, eu achei isso horrível, sabe? É vendido, tal, é tirado da sua cultura, chega e ainda é espancado, que é pra se enquadrar, já pra perceber quem é que manda. A gente sabe que durante a ditadura militar aqui no Brasil também era feito isso, né? Doicode também, eles pegavam, aprisionavam as pessoas, os presos políticos já espancavam, que é pra humilhar, que é pra pessoa se sentir assim a mosca do cocô do cavalo do bandido, né? Isso tem um efeito psicológico muito forte, né? Um efeito moral. E também. Continuando com essa questão, então eles faziam de tudo para despersonalizar o escravo, de reduzi-lo a uma condição subhumana e de fazê-lo pensar que é sub-humano, para evitar fugas, evitar tudo mais. Então, esses escravos que tentavam fugir, que já tinha esse ímpeto mais rebelde, eles valiam muito menos no mercado. Muitas vezes eles eram vendidos em lugares bem longe, mercados bem longes, em que eles não conheciam a região, né, assim, que não tinha nenhum conhecimento geográfico da região para evitar fuga. Então, assim, eles tinham toda uma tática
de isolamento e de desvalorização dessas pessoas que resistiram. Aqui tem uma coisa interessante, ele fala que somente quando os africanos foram de fato incorporados às fazendas aqui do Brasil, principalmente de cana-de-açúcar e café, somente nesse momento, quando essa incorporação é que é uma reprodução desse sistema. Porque eu acho que antes disso, o que havia? Havia uma tentativa de encaixe deste escravizado nos processos brasileiros, de tentar assentar, ver o que era menos problemático. Então, assim, quando eles são levados, incorporados a essa produção das fazendas, não importa qual, seja de cana-de-açúcar, seja de café, é sim que houve a incorporação e a reprodução do... E é também neste momento em que o escravizado se torna uma mercadoria de fato. Ele começa a fazer parte de uma linha de produção em que é capturado na África, é marcado a ferro, depois batizado, aí entra o papel da igreja, né? Batizado e depois vendido, surrado, né? Surrado como se fosse um processo de iniciação e incorporado a uma fazenda para a produção econômica, ali, seja de café, seja de cana-de-açúcar. Enfim, eu nunca tinha parado para pensar nisso como uma linha de produção, né? Terrível, terrível. Mas o que foi mais terrível para mim nessa história toda, aliás, o mais terrível que eu li até agora, considerando também o que eu já tinha lido para o primeiro, mais terrível foi a questão de muitos quererem não ser considerados pessoas humanos para fugirem desta prática subhumana. Vou explicar melhor. O Alencastro fala de duas lendas que em lugares diferentes, que se confirmaram a partir da segunda, né? Porque a primeira vez que começaram a ouvir era boato, depois em lugares diferentes, épocas diferentes, ouviram a mesma história, que é de pessoas nessa situação de captura, elas se voltarem para a mata, já se embrenharem na mata e fingirem não ser pessoas, ou seja, ficam mudas e para se mimetizarem com os bichos e começam a viver como bicho, abrem mão da língua para não serem tratadas como bicho. Você percebe como isso é dialético? Eu vou ler um trechinho aqui para vocês perceberem a gravidade da coisa. Ele fala assim: voluntariamente mudos e disfarçados em macacos, esses indivíduos, fazendo valer sua origem híbrida, ingressavam no mundo dos animais selvagens, levantando sobre si a barreira das espécies para fugir do cativeiro dos humanos. Eu achei isso muito terrível. Outra parte. Tornado subhumano pela escravatura, o nativo imaginava que a única forma de salvaguardar sua liberdade consistia em abdicar do pertencimento à humanidade. Ele preferia se comportar como bicho para que pensasse que ele não era humano, para ele não ser desprovido da sua condição de humano e ficar tratado pior do que se tratava animal. Não estou defendendo o maltrato animal, mas os animais não eram bem tratados e os escravos eram tratados de maneira pior ainda, porque eles eram bem mais espancados do que os bichos. Olha a lógica disso, percebam a lógica disso. Eles abdicavam da condição de humanos para não serem desumanizados. Então, assim, parecer ser bicho, viver como um bicho vivia, parecia ser muito melhor do que ser humano. Nossa, isso pra mim foi o mais impactante de tudo que eu li aqui, né? Isso faz a gente ter vergonha de se dizer civilizado, né? Eu fiquei bem impactada com essa passagem aqui. Bom, mas eu paro por aqui. Como eu já disse para vocês, esse livro é riquíssimo, ele é muito agradável de ler, mas para quem se interessa, é claro, pelo tema. Mas a gente não lê rapidamente por conta disso, por conta dessa riqueza de dados. A gente lê, fica impactada, espera um pouquinho, lê mais um pouco, vai processando, depois retoma e tudo mais. Mas é um livro, assim, excepcional.
Eu já sabia que era bom, mas não esperava ter tanta coisa boa assim, certo? Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de avaliar, de se inscrever no canal, se não for inscrito, de me seguir nas redes sociais, o Kiwi do Mundo, Instagram e Facebook. E espero que você continue acompanhando essa leitura compartilhada. Se você está lendo esse livro, comente alguma coisa, me fale o que você achou mais impactante, do que você gostou mais até então. Porque o livro é riquíssimo, talvez vocês tenham percebido, prestado atenção, tenham sido impactados por outras coisas que não essas que eu pontuei. Por favor, comentem. Muito obrigada, beijos e tchau, tchau.